pessoal, mais uma vez aqui no Flagrante da Nutri e hoje nós vamos falar sobre o colesterol alto. Qual é o melhor suplemento, qual a melhor estratégia de suplemento para reduzir o risco cardíaco? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante e que atinge uma grande porcentagem da população que sofre com hipercolesterolemia, ou seja, um tipo de dislipidemia, de alteração do lipídio no sangue. A hipercolesterolemia familiar, conhecida como hipercolesterolemia familiar heterozigótica, é uma doença autossômica dominante causada por mutações no receptor de LDL ou por mutações na apolipoproteína B, que é o transportador do colesterol, ou mutações em proteínas que regulam a homeostase do colesterol. Então, esses três pontos, essas três situações de mutação podem ocorrer nessa doença da hipercolesterolemia familiar. Essas mutações, elas vão interromper a depuração normal da molécula do LDL, do colesterol, e, portanto, ao longo da vida, elas vão causar hipercolesterolemia e aterosclerose, com o risco cardiovascular. Quando não tratada, os indivíduos que são portadores dessa hipercolesterolemia familiar, eles vão ter de 10 a 20 vezes maior risco de doença cardiovascular. A hipercolesterolemia, ela desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da aterosclerose, que é um distúrbio das lipoproteínas de baixa densidade, que são as LDLs, que a gente fala que é o colesterol ruim. E a hipercolesterolemia, portanto, ela facilita a aterosclerose, com um subsequente risco maior de infarto do miocárdio e também os acidentes vasculares cerebrais. E o que é o processo aterogênico, ou seja, o processo de formação de aterosclerose? É um processo que produz alterações nas paredes das artérias. Então, o que ocorre? Há uma agressão no endotélio vascular, ou seja, no vaso, que permite um depósito maior de gordura, e isso faz com que haja uma formação de placas de ateroma com uma resposta inflamatória local. Ao longo do tempo, essas placas elas vão ocluindo essas artérias, esses vasos sanguíneos, e isso vai levando ao maior risco, logicamente, do infarto do miocárdio e também dos acidentes vasculares cerebrais, ou seja, há uma oclusão dessa artéria. Logicamente, isso tudo vai depender do local da formação dessas placas de ateroma. Então, aqui nessa figura, nós podemos ver o processo que ocorre, que é acúmulo de lipídios modificados, vai haver uma ativação das células endoteliais, migração das células inflamatórias, ativação de células inflamatórias, recrutamento das células musculares lisas, uma proliferação e síntese da matriz, formação de capa fibrosa, ruptura da placa, agregação das placas e a trombose. Quando nós falamos que há um acúmulo de gordura modificada ou de lipídios modificados, é que nós estamos nos referindo ao LDL, à molécula de LDL, que é o colesterol ruim, oxidada. Então pode haver essa modificação, essa oxidação, o que acelera, o que piora esse processo de disfunção endotelial e, portanto, um maior risco dessas placas, de formação de placa, de acúmulo de gordura e a doença cardiovascular. Porque com isso há um maior enrijecimento dessas artérias. Mas o que nós podemos fazer como estratégia para melhorar essa situação, para diminuir o risco cardiovascular? Num estudo super recente, que é um estudo experimental, mas recente, eles encontraram 2 suplementos com extremo poder de reduzir todos esses riscos. Esse estudo ele foi feito em ratos que testou o uso de 2 suplementos para poder entender como que eles agem na hipercolesterolemia, se eles abaixam ou não a hipercolesterolemia e também outras disfunções. Então agora nós vamos comentar sobre um desses suplementos, quais foram os resultados em cima de um desses suplementos. O outro suplemento eu vou falar para vocês num outro vídeo, então se inscreva no nosso canal, não deixe de nos seguir
para saber sobre esse segundo suplemento que eles também fizeram nesse estudo. E antes, não deixe de dar o seu like aí pra gente. Então vamos ver os resultados desse trabalho? Então um dos resultados importantes foi com o ômega 3. Eles encontraram que a utilização de ômega 3 ela foi importante para aumentar a HDL colesterol, que é o colesterol bom, que é o colesterol que protege das doenças cardiovasculares e das placas de ateroma. E por outro lado, eles mostraram que o uso do ômega 3 reduziu a hipercolesterolemia associada ao LDL colesterol, que é o mau colesterol. Então esses foram os dois resultados mais importantes em relação às lipoproteínas. Um outro resultado extremamente interessante foi a redução do estresse oxidativo, ou seja, da molécula oxidada, porque nós sabemos que a molécula de LDL ela pode ser oxidada e aí a gente sabe que há uma piora dessa situação, uma disfunção endotelial mais agravada por esse motivo, pela oxidação. Então eles mostraram também um outro resultado extremamente importante relacionado à oxidação da molécula de LDL. Eles conseguiram avaliar por meio desse malondealdeído, que é uma substância que mostra aumento do estresse oxidativo, ou seja, aumento da oxidação. Então o ômega 3 ele foi capaz de reduzir a oxidação da molécula de LDL, a oxidação no tecido endotelial do miocárdio, ou seja, do coração. E em contrapartida, houve um aumento numa enzima que protege a oxidação, ou seja, uma enzima antioxidante, que é a glutationa reduzida. Também em tecidos do miocárdio, ou seja, nos tecidos cardíacos. E quais os mecanismos envolvidos para esse benefício do ômega 3, ou seja, do ácido eicosapentaenoico, que é o princípio ativo do ômega 3, para a proteção da doença cardiovascular? Bom, o principal deles, o efeito anti-inflamatório na proteção daquela resposta inflamatória que a gente comentou, principalmente no endotélio vascular, ou seja, no vaso sanguíneo. O outro benefício é diretamente uma proteção do próprio endotélio vascular, um benefício antitrombogênico. Então, existe no próprio local uma ação benéfica que vai diminuir essa formação de trombo, porque é uma ação antitrombogênica. E um terceiro benefício é a ação antioxidante. O ômega 3 também pode proporcionar um mecanismo antioxidativo. Nós sabemos que a LDL, que é o colesterol ruim, ela é uma LDL modificada, ou seja, oxidada. Então, a proteção dessa LDL contra a obstrução desses vasos e, portanto, as doenças relacionadas ao coração, as doenças cardiovasculares. Mas existem outros suplementos também que foram estudados e nós vamos comentar isso nos próximos vídeos. Portanto, não deixe de nos seguir no canal para que você receba essas informações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e dê um joinha pra gente. Se você quiser mais orientações personalizadas, saber mais sobre nutrição, entre em contato comigo e até a próxima!